Então eu quero que você entenda, meu querido, que nosso lugar, a nossa posição como líder é você cuidar, é você zelar, é você restaurar vidas e não destruir vidas. Sabe, eu queria hoje começar uma palavra também, junto disso que nós estamos falando já, num texto que está baseado em Ezequiel, no capítulo 22, o verso 30, que diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, guarde isso, estivesse na brecha, perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22 e 30. Veja bem, querido, Deus sempre inicia os seus propósitos aqui na face da terra, não como uma organização, mas com um homem. Guarde isso. Deus sempre inicia os seus propósitos, seus planos e projetos aqui na terra, não com uma grande organização, mas com um homem. Guarde isso no teu coração. Desde o começo dos tempos, Deus procura líderes para pôr em prática os seus planos. Veja bem, no princípio, Deus criou Adão, Deus investiu em Adão, né? Depois que Deus cria Adão, Deus investe agora nos patriarcas como Abraão, Isaac, Jacó, né? E outros. Mais tarde no Egito, Deus investiu em Moisés e Arão, né? Já em Canaã, Deus usa a vida de Josué, né? Chegando a usar depois os reis como Saul, Davi, Salomão, né? E assim por diante, muitos outros. Agora, para o tempo da restauração do povo de Israel, né? Eu estou pulando, mas Deus levanta profetas. Olha só, para o tempo da restauração, Deus levanta profetas. O que eu estou querendo dizer para você? Existe uma grande brecha hoje no reino espiritual. Sabe, nós como líderes precisamos entender que há grandes brechas hoje no muro espiritual, na Europa, na Inglaterra, há essa brecha. E nós precisamos tapar estas brechas, sabe? Eu vou dizer para você já sobre essas brechas, mas eu quero que você entenda isso. Essas brechas precisam ser tapadas. Veja o que o texto diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando os muros, tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta nação, mas eu não encontrei ninguém. Olha só, Deus usa, Deus no começo, como eu já disse, agora chegando o tempo em que o povo tinha se perdido, existia uma brecha, sabe, na população, no povo de Israel, desde Adão. A população cresceu, desenvolveu e chegou uma situação que Deus não estava mais suportando, Deus não estava mais se agradando da situação do povo. Deus não estava mais se agradando da situação do povo. Então Deus levanta profetas agora. Nós começamos a entender pela palavra que os profetas eram usados não para trazer palavras que massageavam o ego do povo de Israel. Sabe, os profetas não eram, usados por Deus para massagear o ego, palavras bonitas. Você não vai ver os profetas ministrando palavras lindas, bem elaboradas, não. Você vai ver os profetas ministrando uma palavra dura de conserto para o povo. O que eu estou dizendo nesta tarde para você que é sacerdote, você que é líder de uma igreja, você que é um cristão, nós precisamos hoje, Deus está à procura de profetas, de uma geração de sacerdotes. O que é um sacerdote, pastor? O que é um profeta? O sacerdote, ele é mediador entre o povo e Deus. O sacerdote é o porta-voz de Deus aonde ele está. Então veja, Deus está precisando de que esta nação, de que nós, a nossa geração, como cristão, nós levantemos, sabe? A gente saia da cadeira do comodismo, a gente saia da cadeira, sabe, dessa preguiça espiritual e a gente entenda que Deus nos chamou para ser sacerdotes e profetas. Sacerdote é mediador entre o povo e Deus, sacerdote é o porta-voz de Deus. Veja só, Deus precisa de levantar
levantar uma geração que seja mediadores e porta-voz de Deus. Deus está à tua procura, querido. Sabe, o profeta, ele fazia esse papel, sabe, de restaurar o povo. Ou Deus usou os profetas. Por que Deus usou eles? Porque a nação estava caminhando para uma direção aonde não estava agradando a Deus. Aí Deus usava os profetas levantavam com ousadia a graça de Deus, pagavam um alto preço, porque ser profeta não é fácil. Você paga um alto preço, mas você tem a alegria de ver uma nação sendo direcionada ao propósito e à vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, levante-se aonde você está, sabe, na igreja que você congrega, na igreja em que você pastoreia, use a palavra de Deus, não tenha medo de ensinar ao povo, não tenha medo de colocar aquilo que é correto, sabe, disciplinar, colocar o povo na palavra de Deus, porque é isso que Deus espera de você. Sabe, nós começamos a observar hoje, muitos lugares, nós percebemos que há uma banalização, sabe, com respeito ao reino de Deus, sabe, uma banalização hoje com os ministérios que Deus instituiu, que Cristo instituiu na terra, com os ministérios de mestre, de pastor, de evangelista, sabe, de sacerdote, de profeta. Está banalizado hoje na casa de Deus. Por quê? Porque os homens, nós desviamos o nosso propósito. Nós começamos a perceber que essa banalização hoje, as pessoas chegam às igrejas ontem, começam a pregar amanhã, e depois do amanhã já são pastores, depois no outro mês já abrem igrejas, e assim vai, sabe, e não tem preparo para instruir o povo na palavra de Deus. Aí sabe o que acontece? Estes líderes, sem preparo, eles pegam as pessoas, chegam, vão colocando na linha de frente, de trabalho, essas pessoas não sabem nem o que faz, vão batizando porque querem quantidade, mas não querem pagar o preço de estudar, de ensinar essas ovelhas, e elas precisam ser ensinadas. Então nós começamos a criar um rebanho sem direção. Por que sem direção? Nós não ensinamos a palavra, não tiramos os carrapichos, a gente não instrui na palavra, a gente não dá crescimento, não dá maturidade, você não ensina elas. E o que vai resultar isso, meu querido? O resultado disso é uma igreja doente, fraca, é um rebanho sem direção, sabe? E nós precisamos restaurar isso hoje. Eu quero que você entenda, não tenha medo de trazer na sua igreja palavras que venham do coração de Deus, palavras, se você vê a tua igreja caminhando de uma forma errada, sabe, não tenha medo de trazer uma palavra dura, porque se você buscar de Deus, o Senhor te chamou, sabe, para trazer o cajado, porque pastor, na Bíblia, ele tinha o cajado e tinha a vara. Aí eu pergunto para você, você sabe por quê? Porque o cajado era para trazer e a vara era para bater na ovelha. Era exatamente isso, sabe? E nós percebemos hoje, não. Nós vivemos um evangelho fast food hoje, sabe? A maioria de nós pastores queremos ovelhas fáceis, que venham, não importa a maneira que está, venha como está, fique como está. Isso não está correto, querido. Eu queria que você entendesse que isso não está certo. Se não está de acordo com a palavra de Deus, você não pode permitir que essas pessoas trabalhem na sua igreja. Eu fiquei esses tempos atrás, fiquei muito chateado quando eu converso com um pastor e ele me diz que algumas pessoas na igreja trabalhavam, mas tinha alguns até que não eram casados, mas que era uma bênção na igreja e tal. E eu falei, mas isso não está errado, pastor, sabe? Eu não permito, lá nós não permitimos, eu permito até que esteja, mas nós vamos tratar, cuidar, ensinar, discipular, para que elas entendam pela palavra que elas precisam se unir legalmente, para que haja uma bênção total de Deus nesse relacionamento. Nós instruímos assim, e eu disse isso a ele. Ele falou, querido, se a gente for pôr em prática tudo que está na Bíblia, a gente não faz nada, sabe? Eu voltei para casa, sinceramente, muito chateado com o que eu ouvi desse pastor. Por quê? Meus queridos,
se a gente não começar a cumprir a palavra de Deus, se a gente começar a facilitar o reino de Deus, você está conduzindo pessoas não para o céu, você está conduzindo pessoas para o inferno, meu amado, sabe? E Deus não está se agradando do rebanho que você está pastoreando. E aí você pergunta, mas por que as coisas não vão? Por que não há uma bênção de Deus? Por que as pessoas não ficam dentro da minha figueira? Eu quero dizer para você exatamente por quê. Porque o povo gosta. A Bíblia diz assim, que aonde não há profecia, aonde não há ensinamento, o povo se corrompe. Sabe o que é isso? Aonde há facilidade para servir ao Senhor. Sabe, amado, a minha Bíblia diz assim, a tua também diz, sabe, que o céu, não esqueça disso, o céu é adquirido à força. O céu é adquirido à força. Deus não vai levar ninguém para o céu que tenha levado uma vida, sabe, muito easy aqui, uma vida muito fácil. Pastor, mas viver debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus, não é desfrutar das bênçãos de Deus? Deixa eu falar para você algo muito forte pela palavra. Certa vez Jesus disse assim aos discípulos nos evangelhos, ele disse algo muito forte, olha, quem quiser vir após mim, ele disse algo muito forte, tome, sabe, negue-se primeiro. Ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sabe, negue-se a si mesmo. Então, primeiro, existe algo muito forte nesse negar a si mesmo. Você sabe o que é negar a si mesmo? É você renunciar tudo que você é você renunciar tudo o que você tem, tudo, os teus desejos, os teus sonhos, você renunciar, negue-se a si mesmo, primeira coisa. Segunda coisa, tome a sua cruz,